Olá, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no item 224, que é uma grande explanação de Erastos e Timóteo. E no trecho anterior, ele diz assim: se quereis vos convencer, tendes outros meios além da força, primeiro começais por vos submeter. Não é normal que o escolar imponha sua vontade ao mestre. Isso quer dizer, o que ele quis dizer aqui, é que o aluno, ele deve escutar o seu mestre, não deve impor. Então, nós não podemos impor para com a espiritualidade o que desejamos fazer. Mas como instrumentos, nós estamos aí para que possamos ser esse instrumento. E quem nos traz a mensagem é exatamente os nossos irmãos. Disso resulta que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, o mais frequentemente, se ressentir da imperfeição desses meios. Assim, o homem culto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos mais elevados, os mais filosóficos, falando como um camponês. Por quê? Como se sabe, para os espíritos, o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se podem vir a censurar nos espíritos e que podem provir de médios tão bem quanto o espírito. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. O que nos explica Erastos é que os espíritos eles vêm se comunicar conosco e eles aproveitam exatamente daquilo que a gente pode oferecer. Os meios pelo qual nós podemos oferecer, seja na escrita, seja na psicofonia. Aquilo que a gente tem é o que a gente pode oferecer. E eles entendem isso. E aqui ele fala mais, né, das pessoas incultas, né, dos camponeses, que muitas vezes, como médium, como instrumento, eles trazem mensagens muito bonitas, que fogem ao seu alcance de entendimento. Mas ali ele é apenas o retransmissor. O espírito é que ele está passando esses pensamentos para que ele possa assim repassar. Então isso não vai importar se é uma pessoa inculta, se é uma pessoa intelecto, não importa. O que importa é a mensagem, é o conteúdo da mensagem. Agora, claro, tudo depende do estado também de quem está ali. O médium, como sempre a gente fala, né, a gente tem estudado, o médium ele tem que ser um médium moralizado, um médium estudado, um médium capacitado, um médium que realmente ele assume esse compromisso para com ele e para com a espiritualidade. Então, aí nós temos a nos assessorar espíritos bons, né? Agora, quando a gente não quer nada com nada, né? Quando a gente sabe que somos médiuns, mas não quer assumir nenhuma responsabilidade, e quando assume alguma coisa, faz a seu bel prazer, então nós sabemos que as mensagens serão mensagens truncadas, serão mensagens falsas, serão mensagens mentirosas, porque quem vai estar ali são exatamente os afins, né? Quem quer fazer e receber coisas boas, é preciso saber como ser um bom médium, um bom instrumento. Vamos mais adiante. A futilidade em que se prende em semelhantes coisas não é menos pueril interessar-se em reproduzir essas incorreções com uma minuciosa exatidão, como vimos fazê-lo algumas vezes. Gente, outra coisa importante. As pessoas muitas vezes recriminam os erros ortográficos que surgem nas escritas e querem culpar de pronto os espíritos. Mas vamos lembrar que o instrumento que está sendo usado, muitas vezes ele não tem uma boa ortografia. Então não vai ser o espírito culpado disso, não é verdade? O espírito está ali repassando o seu pensamento, o médium está absorvendo esse pensamento e está sendo esse instrumento que vai ali escrever, que vai ali falar. Então, muitas vezes o espírito vem,
utiliza do médium na fala, vamos falar assim. E muitas vezes o médium ele não tem uma boa linguagem, ele não tem um bom vocabulário. Por mais que o espírito ele esteja apto e pronto para falar corretamente, o médium, o instrumento não tem. E aí a fala, ela vai ser de acordo com o vocabulário do médium, a escrita da mesma forma. Outra coisa também que a gente tem que levar em conta é que a preocupação com a ortografia, com o vocabulário de muitas pessoas são grandes, e aí leva-se em consideração, por ser um médium incapaz de escrever corretamente, um médium de falar corretamente, ele não serve. O que é isso? Não, porque muitas vezes o médium é um bom médium, um médium educado, é um médium que procura se capacitar, e esse médium, ele por algumas deficiências que ele tem, ele não vai deixar de ser assessorado por bons espíritos, não, porque a espiritualidade está ali entendendo a situação daquele médium, tá certo? Vamos mais adiante. Pode-se, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que não seja um tipo característico do espírito que se comunica, em cujo caso é útil conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, falando a seu neto, porque quando vivo escrevia dessa maneira. E embora o neto, que servia de médio, soubesse escrever perfeitamente seu nome. Está vendo aí a prova? Muitas vezes somos nós um instrumento em deficiência, mas muitas vezes é o espírito que ele leva em si tudo aquilo que ele viveu quando encarnado. Então, os erros ortográficos, os erros de vocabulário, ele vai trazer isso, mas isso não vai fazer com que a mensagem seja nula. É preciso a gente procurar buscar a essência da mensagem. Né? O importante é ser verdadeira, gente. Vamos mais adiante agora para a questão 225. A dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume da maneira mais clara e mais completa a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médios escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivo, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Então, a gente percebe que os espíritos, o que eles realmente estão ali, é a seriedade deles. Então, seja um médio intuitivo, seja um médio mecânico, seja um médio semimecânico, a comunicação vai acontecer. E ela tem uma grande variedade, essa comunicação, porque são vários os espíritos que vêm ali trazer a sua mensagem. Então, eles dizem o seguinte: nós nos comunicamos com os espíritos encarnados, como também nos comunicamos com aqueles que estão já na mesma situação que nós. Mais adiante. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidas pelos espíritos. E todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar, só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até ele. E isso em razão de suas faculdades intelectuais, quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais, segundo seu adiantamento, ao passo que, entre tais outros, esse pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro, não lhes é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para os outros encarnados, se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo se estivéssemos forçados a recorrer à sua interdição, porque ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazê-lo.
Então está aí o que os nossos irmãos nos dizem: o pensamento é a chave de tudo. E a linguagem dos espíritos é a linguagem universal, que é a linguagem do pensamento. Na erraticidade, se comunicam pelo pensamento. Um absorve o pensamento do outro e está ali a sua linguagem, que não é revestida como a nossa. A nossa precisa ser revestida para que ela possa ser entendida. Você pensa, mas o seu pensamento tem que ser expressado através, aliás, expressado não, expresso através de palavras, da junção de letras, para que esse pensamento se forme. Para que os espíritos desencarnados possam se comunicar conosco, é preciso que ele nos transmita esse pensamento e que nós, ao recolher esse pensamento, nós vamos revestir estas palavras para que o encarnado possa compreender. Só mais um pouquinho. Assim, quando encontramos no médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual, o seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, próprios para facilitar nossa comunicação, dele nos servimos, de preferência porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem suficientes. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Então, ele nos diz que é muito bom ter um médium capacitado, mas isso não quer dizer que ele não possa usar outro tipo de médium. Um médium que ainda tem as suas dificuldades de fala e de escrita, se for necessário, eles vão fazer uso sim. Agora, quando ele se aproxima de um médium que tem um certo conhecimento e que latente existem os conhecimentos anteriores, isso facilita muito para eles. A comunicação é mais limpa, né? É como se não tivesse as intervenções, tipo, você está falando no celular com alguém e muitas vezes você diz assim, eu não estou entendendo o que você está falando, a ligação está sendo cortada. Então, nós com a espiritualidade, se nós tivermos toda uma preparação, é muito mais fácil da gente entender o que eles estão nos falando. E essa ligação nossa com ele não vai ser entrecortada, né? Vai ser mais fácil de ser captada. Já quando existem as dificuldades, aí sim, vai haver a dificuldade do espírito para o comunicante e do comunicante para o espírito também. Então ele fala, tem muita mais coisa aqui para ser falada, mas a gente vai dar uma paradinha, né? Não adianta correr, vamos procurar entender com calma como é que a gente pode saber do papel do médium nas comunicações. Então lentamente a gente vai aprendendo, ok? Por hoje nós ficamos por aqui e amanhã nós retornaremos com o nosso estudo. Tenha uma boa noite a todos.